Eba! Salve, salve, boa noite! Ao vivo no canal Raizeira, abrindo a jornada de lives para construir o nosso caminho rumo à jornada, segunda jornada Eneminteta, o poder de cura do segundo cérebro. E hoje, mais uma vez, eu estava com fone aqui, não sei se estava dando para me ouvir. Voltando aqui, boa noite. Mais uma live, abrindo a jornada de lives muito especiais. Serão 10 dias seguidos de live para construir o nosso caminho rumo à jornada Eneminteta, o poder de cura do segundo cérebro. E é dele que eu vou falar hoje, gente, do intestino. Intestino e relações familiares é a nossa live de hoje. E eu vou saudando quem vai chegando. Entrei 2020. Peço desculpa aí quem estava esperando, para quem recebeu um chazinho de espera. Mas sinto que entrei na hora que era para entrar. Tô aqui em meio a uma jornada linda, familiar. Tô prestando assistência a uma família através da limpeza do intestino. Então, tô na dinâmica aqui desse tempo, né, de oferecer esse serviço. Boa noite, Jundaci, bem-vinda, que bom que você chegou. E 2020 tudo estava harmonizado para eu chegar aqui nesse espaço sagrado, peço licença. Já vou saudando aqui Oxalá, Babá Oxalá no seu dia de sexta-feira, um dia muito especial para falar sobre relações familiares, sobre a bênção desse orixá, que mesmo na guerra está com o objetivo de trazer a paz, né? O símbolo maior da paz, assim, dentro dos orixás, né? Dessa cosmopercepção de vida, de existência. A manifestação de Oxalá, a bênção de Oxalá, é um convite para paz, para harmonia, e é isso que a gente está buscando dentro e fora e nas nossas relações, né? Oi, Laís. Então, para chegar, eu vou saudar Oxalá, pedir a licença aqui para vocês, para poder já abençoar, assim, as nossas relações familiares, abençoar as nossas famílias, esse momento de pandemia que está convidando essa conexão com a gente mesmo. E essa conexão com a gente mesmo vai nos levar às nossas origens, ao nosso nicho, ao nosso núcleo familiar, né? A compreender o caminho que a gente vem trilhando até chegar aqui. E como que o nosso intestino reage a tudo isso, qual é o papel dele, qual é a relação dele com tudo isso. Então vou saudar, pedir licença, Mojubá aqui, a Oxalá, essa força linda, para poder começar a falar desse tema. Onisaure, Aulaxé, Onisaure, Oberioman, Onisaure, Aulaxé, Babá, Onisaure, Oberioman. Onisaure, Babasaure, Aulaxé, Babasaure, Oberioman, Babasaure, Aulaxé, Babá, Babasaure, Oberioman, Babasaure. Epa, babá, axé!
Então, na bênção de Oxalá, eu quero dizer que hoje nós vamos adentrar o universo das relações familiares, que nos colocam em xeque muitas vezes, né? Essa bênção de vir de uma linhagem, de ter uma história, de ter uma ancestralidade, de ter uma origem, de pertencer a uma árvore genealógica que nos potencializa, né? Que nos faz gerar o fruto e a semente para seguir plantando, né? Então, honrando a nossa ancestralidade, que também nos desafia, né? Nos desafia no sentido de entender aonde começa a minha individualidade, o meu propósito, o chamado da minha alma, quem eu sou, aqui eu vim, e toda a minha herança, né? Um legado, muitas vezes, que em aspectos práticos pode se diferenciar um pouco daquilo que a minha alma me chama. E aí começam a surgir os desafios. Mesmo quando se assemelha muito, né? Quando a gente dá continuidade à missão e aos aspectos daquela energia familiar, também aparecem, né? Os desafios aí. E o que o intestino tem a ver com isso? Qual é a relação do intestino com esse universo das relações familiares? Qual é a função do intestino na nossa vida? Começa por aí. Ele vai absorver, né? Digerir e eliminar. Ele recebe um alimento, ele recebe uma nutrição, uma informação, que a gente também pode considerar assim. Essa informação vai ser processada e a gente pode considerar todo o sistema digestivo, né? E a relação que ele estabelece com todos os outros sistemas aí, hormonal, né? Os outros sistemas excretores, o próprio cérebro. E aí, o intestino, especialmente, ele vai fazer essas três funções, sim, porque o nosso intestino, ele não só serve para eliminar aquilo que a gente absorve, ele também serve para processar e para absorver, né? Boa parte, a maioria da parte da água absorvida do nosso corpo é absorvida no intestino. E a água é vital, né? Então, quando a gente recebe o alimento da relação com a família, porque se relacionar também é se nutrir, né? A gente precisa do toque, do afeto, da orientação, a gente precisa ser carregado, a gente precisa receber cuidados, né? Para poder caminhar com as próprias pernas, até que a gente ganhe uma autonomia, uma independência, né? Então, todo esse cuidado que a gente recebe da nossa família é um cuidado que ele é absorvido, digerido, eliminado, no sentido não descartado, né? Mas isso é meu, isso não é meu, né? Isso faz parte daquilo que eu quero seguir, isso aqui é a missão e a idealização dos meus pais, dos meus avós, mas a minha é outra direção. Então, essa seleção, né, de como eu vou seguir o meu propósito, sem deixar de honrar minha família, é uma coisa que a gente trabalha muito no Theta Healing, né? E aqui a grande inspiração dessa caminhada é o Enemen Theta, ou seja, a limpeza do intestino aliada à reprogramação de crenças, a compreensão de si mesmo, né, dos vários corpos que nos constituem, né? Então, muitas vezes a gente vai trabalhando ali as nossas crenças em relação à nossa família, à nossa ancestralidade, e uma das coisas que a gente trabalha na reprogramação, né, é que a gente pode seguir honrando e pertencendo à nossa família, ainda que a gente não siga os mesmos passos. E muitas vezes seguir os mesmos passos significa manter determinadas crenças, né, de desvalorização do dinheiro, por exemplo, ou do autossacrifício, né? Os nossos antepassados muitas vezes viveram situações de sacrifício pelo contexto cultural, pela situação que viveram, né? A gente aqui, nesse contexto cultural, passando por alguns desafios, os nossos filhos, né, podem herdar um pouco dessa maneira de ser e achar que precisam seguir cumprindo uma maneira de ser, sendo que eles já estão num outro contexto de vida. E essas informações ficam retidas no nosso intestino e no nosso subconsciente. No nosso intestino, de que maneira? Na maneira de funcionar.
O nosso intestino, ele tem várias terminações. Funciona a partir de impulsos elétricos, né? Então, com esse funcionamento, vai criando uma maneira de funcionar, um circuito. Então, quando a gente acessa determinadas crenças familiares, a gente também acessa possibilidades de melhorar uma disfunção intestinal, por exemplo, né? Muitas, no livro Desordens e Doenças, né? Da Vianna Stibal, que é canalizadora do Theta Healing, ela traz um estudo, né, da fisiologia, da anatomia, da desordem do corpo associada a crenças, né? E a parte do intestino, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, todas essas disfunções que têm a ver com o processo inflamatório dos tecidos, né? Muitas vezes comprometendo só o reto ali, outras vezes comprometendo todo o sistema digestivo, tem a ver com as relações com o mundo, de como você existe no mundo e a relação com pai e mãe, né? Como que a gente elaborou traumas, né? Abusos, né? A Vianna traz muito que no intestino é onde estão retidos as experiências de abuso. E uma coisa que eu trago quando eu estou compartilhando a jornada Enem Theta, que eu associo essa limpeza, esse cuidado com o intestino com a prática e os ensinamentos do Theta Healing, outras terapias energéticas, né? Eu trago isso assim, o que é o abuso? O abuso é toda ação que invade o nosso espaço sagrado, sobretudo se eu não tenho estrutura e não tenho como processar ou lidar com aquilo. Então, às vezes, a gente passa por um processo cirúrgico na infância que é caracterizado como um abuso, compreendido como abuso em relação ao nosso corpo. Porque era uma intervenção necessária para a nossa saúde, muitas vezes para a nossa sobrevivência, mas o fato da gente estar à mercê daquilo, sem poder reagir, sem poder dizer sim nem não, e nem entender o que está acontecendo, configura uma invasão de espaço. E essa experiência de abuso, ela fica retida no intestino, que é justamente esse lugar que fica procurando assimilar, processar, absorver e eliminar as nossas emoções, o nosso alimento e tudo aquilo que nos acontece, né? Então, os nossos cuidadores, né, quando eu falo de relações familiares, eu estou falando das pessoas que nos cuidam, né? Muitas vezes vão ter pessoas que passaram boa parte da sua infância institucionalizadas, né? A gente tem uma realidade de pessoas que desenvolveram, né, a sua infância, a sua adolescência num abrigo, né? Pessoas que foram criadas pelos avós. Então, essa rede de apoio que nos cuida, que nos orienta, é que vai trazer para a gente a forma como a gente vai estar assimilando o mundo. Então, é sempre pertinente a gente revisitar, né, as experiências que a gente passou, entender os nossos desafios atuais para poder melhorar o funcionamento do nosso intestino, quiçá, né, a nossa forma de absorver, digerir e se relacionar com o mundo. Então, por isso, essa relação ela é muito próxima, ela é muito direta, né? Então, muitas das pessoas que eu já acompanhei, né, quase sempre, a gente sabe que os processos terapêuticos, né, a própria constelação familiar tem um poder muito grande de aceitação das pessoas, porque a gente entende que é necessário colocar, né, cada pessoa ali da família no seu lugar para a gente poder não atropelar os nossos processos de existência, né? E, em geral, a nossa relação terapêutica vai passar por esse lugar dos nossos cuidadores. Muitas vezes os cuidadores, sim, que estão ali nos apoiando diretamente, mas também geneticamente, se a gente não conhecer os nossos pais, né? Ainda assim, aqueles genitores, aqueles que doaram suas células para formar o corpo, para formar a nossa constituição também, né? Essas células também têm uma relação com quem a gente é, né? Então, vale a pena a gente compreender os desafios familiares que se apresentam hoje na nossa vida ou que a gente ainda não está no nosso subconsciente para melhorar a nossa saúde, para melhorar o funcionamento do nosso intestino. Então, esse é o tema de hoje. Eu estou trazendo algumas coisas que podem
elucidar e desenhar que relação é essa com os nossos vínculos familiares e o funcionamento do nosso intestino. Estou aberta aqui para saber se tem perguntas, né? Que quem aí já se identificou um problema de intestino e um desafio familiar, compartilhar comigo também a sua experiência. Aqui é uma rede de cura, então a gente compartilha a vivência, a gente compartilha a experiência, informação. Eu sou uma grande disseminadora de experiências pessoais e compartilho tudo aquilo que eu acho que é precioso, né? Eu trago aqui o conhecimento de Dona Flor, que ama a ideia de estar sendo disseminada, essa preciosidade, né, do enema de ervas. Compartilho também a experiência do Theta Healing, que é uma tecnologia ancestral no sentido de que acionar o nosso campo energético, a compreensão da nossa vida quântica, né, para além da compreensão dessa matéria, é isso que eu chamo de quântico aqui, né, que a gente entende a organização da matéria para além do átomo, né, a gente já sabe que esse átomo é divisível, que além dele existem elétrons ali se relacionando e a gente tem um campo vibratório, então todas essas informações são essenciais, assim como uma semente que eu planto na terra e vejo brotar um hortelã graúdo para vermifugar, né? Então esse processo da planta que é tão palpável, ele existe em vários níveis de consciência e a gente quer estar integrando tudo isso aqui. Então, quero saber como é que tá para vocês, né? O que traz vocês aqui para comprar essa live nesse momento, para a gente compartilhar essa compreensão, né? Qual é a curiosidade, qual é a vontade de entender a relação do intestino com as relações familiares. Intestino preso, intestino solto demais, né? Tudo isso tem a ver com a forma como eu tô lidando com as coisas no mundo, direto ou indiretamente. É claro que uma informação de determinado alimento, né, vai provocar reações no meu corpo, mas até o desejo por determinados alimentos, ou a compulsão, né, ou a mania por determinados alimentos, também vão revelando as nossas carências emocionais, né, e consequentemente reagindo no nosso corpo, favorecendo ou desfavorecendo o funcionamento do nosso intestino. Quando a gente começa a gerar vida, gente, que a gente entende que o alimento que a gente ingere não é só para manter a nossa vida, mas que a gente precisa continuar gerando vida, renovação celular no nosso corpo, nossa, a gente entende mais quem a gente é, sabe? Assim, então, o que o intestino como mapa da saúde vem me ensinando é isso, que a gente pode dar uma informação muito mais prazerosa, não só a nível de paladar, nesses realçadores de sabor, né, que tem nos alimentos. Infelizmente, a gente tem um vício pelos alimentos industrializados, porque eles foram feitos para serem viciantes, né? E aí a gente passa essa informação para as nossas papilas, para o nosso cérebro, de realçadores de sabores, que coloca ali todos os doce, amargo, salgado, ácido, tudo junto, para a gente ter aquele tchan de sabor, né? Para quem cozinha sabe que misturar essa variação faz envolver mais o nosso corpo. Então, infelizmente, a gente tem compulsão por alimentos ou necessidades ou desejos porque a gente está condicionando o nosso corpo, né? E muitas vezes a gente também está fazendo isso com as nossas relações, né? Às vezes a gente tem ciclos viciosos de relacionamentos, né? De que rompem de maneira drástica, que causam trauma, que você, né, trai ou é traído, coisas que ficam se repetindo na nossa vida e a gente acha que é má sorte, que a gente não nasceu para ser feliz, né? A gente cria essa ideia, eu caso. Não, na minha família ninguém casa, né? Todo mundo é solteiro, então eu tô aqui cumprindo um legado que eu nasci dessa árvore aqui, o fruto dessa árvore é a não união, a não parceria, e muitas vezes esse é o seu desejo, né? Muitas vezes você fala, poxa, mas a minha alma me chama para uma parceria, porque cada alma, né, tem alma que é livre, fala, não, meu caminho é outro, mas o seu caminho é esse, e isso parece não coerente com o que vai surgindo na sua vida, permita-se investigar, né, como é que estão suas relações familiares, como é que está o seu sentido de pertencer a essa família e ser fiel a um padrão negativo, né? Você pode, através do processo do autoconhecimento e da percepção das crenças que estão no seu subconsciente, libertar correntes, né? E provocar uma ressonância de cura
geracional, tanto para as gerações anteriores como para as seguintes. Só de você não dar continuidade a esse padrão, né, que não te autorrealiza, que não é coerente com o chamado que você sente, né? E compreender isso a partir do intestino, a partir da alimentação, né, a partir dos nossos condicionamentos, é fantástico, porque aí a gente integra com o corpo, né? O nosso corpo, ele nos permite experiências significativas. Então, por que não começar pelo corpo? Para compreender a si mesmo e a forma como você se relaciona. Por que não começar? Peraí, eu vou no banheiro todos os dias? Como que são as minhas fezes? Você já parou para analisar o seu cocô? Ou só a palavra cocô já fala, nossa, que assunto! Porque, gente, o aspecto das nossas fezes são um verdadeiro oráculo da nossa vida. É uma forma de se autoconhecer de um lugar muito profundo. Porque você vai ver se você está comendo muito ou pouca fibra, né? Se você está comendo coisas que pigmentam muito, com muito condimento. Como é que você está processando, se você está absorvendo os nutrientes, né? Então, se você não está absorvendo, se a sua digestão está muito rápida, você vai ter mais diarreia constantemente, né? E essa é uma forma de se autoconhecer. Então, vamos lá que tem interação e eu adoro. Laís foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável há 2 anos. Diarreia e às vezes tem períodos rápidos de constipação. A boa notícia, Laís, é que a síndrome do intestino irritável, ela é algo que vai modificar muito vai melhorar muito através da alimentação e da percepção de crenças, porque ela está muito associada à questão emocional. Se ainda está aí, ainda não teve um comprometimento grave do seu intestino. Embora eu tenha visto doenças que são consideradas mais graves e a capacidade regenerativa do intestino é incrível, né? Então, se você tem mais crises de diarreia, né, do que constipação, essa é uma possibilidade de você estar não recebendo, não se nutrindo, não se permitindo nutrir no campo emocional, né, e também no campo físico, né, de compor o seu corpo, o seu organismo de nutrientes que possam realmente te dar vida. Né? A sua digestão ela tá muito rápida. É claro que no momento como esse, você vai cuidar se você está comendo laticínios demais, né? Eu não sei se você já fez uma dieta, mas com certeza o seu caminho de start, para todo mundo, gente, que tem aí essa sensibilidade, um dos sintomas da síndrome do intestino irritável é essa variação de constipação e diarreia, né? Não tem uma estabilidade na liberação dessas fezes. O caminho é mudar a alimentação, né? Claro que o aspecto emocional vai ajudar muito, é uma aliança aí, né? Porque combinação de alimento, a maneira como você respeita o ritmo do seu intestino, gente, de manhã é o momento, isso eu aprendi com a saúde holística africana, Dr. Aris Latan, quem quiser, tem muita informação no Google, no YouTube. Tenho aí vários irmãos que eu sigo aqui no meu Instagram também, que estudam isso. A gente tem essa novidade aqui chegando também no nosso espaço. A gente vai ter uma live sobre isso com uma irmã muito querida e a sua família, né, que trabalha com saúde holística africana, Candace Makini. Então, é você desfrutar de manhã, é você comer alimentos ricos em fibra e água. E quais são? Fruta. Porque o momento da noite é o momento que o intestino, que o sistema todinho vai passar por um processo de eliminação e quando você acorda, você faz essa limpeza. Né? Combinação de alimento, emoções, realmente olhar bastante para a dieta e a gente teria que ter uma atenção especial com você. Então, se você ainda não buscou um coaching de saúde, um nutricionista, alguém para te orientar e dizer exatamente o que você precisa comer, faça isso amanhã, que você vai ver que você vai melhorar rapidamente dessa sensibilidade no seu intestino e alia isso com terapia, né? Terapia que vai observar aí os seus padrões e trabalhar eles, né? Então, muito feliz com a sua participação aqui, espero que as informações do canal possam te ajudar a encontrar essa cura e vai contando pra gente como que você vai lidando com isso, porque a sua experiência, o seu relato
vai ajudar outras pessoas, né? Isso é muito mais comum do que parece, né? E se a gente nega isso, se a gente não olha para isso, muitas vezes a gente acha que é comum essa desregularidade intestinal, isso só vai piorando, porque o tecido do intestino, ele é muito sensível, ele tem um alto poder regenerativo, mas ao mesmo tempo, se a gente não cuida, vai avançando e ficando mais complicado, né? Mas não há nada que seja incurável nessa terra, essa é a minha crença de raizeira quântica, né? Olha aí, tem mais uma pessoa, né? A Nina também tá aí com essa questão. Gente, vamos trabalhar as crenças, vamos trabalhar a síndrome do intestino irritável, tem muito a ver como a gente foi aprovado ou reprovado em relação a quem a gente é, né? Se os nossos pais reconhecem a nossa potência, se a gente está conseguindo expressar a nossa verdade para o mundo, tem uma autocobrança muito forte aí. É claro que eu estou falando de maneira geral, né? Cada caso é um caso, mas vale muito a pena olhar para as questões emocionais. Essa é uma dica não só aqui do canal da Raizeira Quântica, mas dos próprios médicos, né, que acompanham no contexto hospitalar, eles sabem que é super necessário integrar o tratamento, né, além de mudar a dieta. Dificilmente você vai tomar algum remédio exatamente para esse tipo de distúrbio, a não ser que esteja num estágio muito avançado, mas a orientação é uma dieta realmente e acompanhamento terapêutico, né? Então, a questão do intestino, que é preguiçoso, mas que você não percebe que é ressecado, ele só... A gente às vezes cria, né? Tem gente que, por exemplo, cria um condicionamento de ir ao banheiro só com enema. Eu falo muito para as pessoas, gente, enema é muito bom, mas tem um momento certo de fazer. O enema de Dona Flor mesmo, ela recomenda uma vez por ano, no mínimo a cada 6 meses. Tem gente que descobriu o enema de café e quer fazer o tempo todo o enema de café. Só vai ao banheiro se fizer enema de café. E a ideia de você fazer um enema, mudar a alimentação, é você lembrar o seu intestino, o seu sistema digestivo, que ele sabe como funcionar. Não é você condicionar ele, porque mesmo que não seja um remédio alopático, fisiologicamente você também condiciona. E na verdade você está retendo por uma necessidade de controle, por se sentir ameaçado, por se sentir inseguro, né? Imagina, na situação de pandemia. Se a gente está inseguro, se sentindo vulnerável em relação ao vírus, pelos nossos filhos, nossa família, não sei, a gente vai querer ficar segurando, né? Segurar, imagina, né? Tem aquela expressão que as pessoas falam com o cu na mão, né? É uma expressão usada para falar que eu tô com medo, que eu tô assim, segurando. Então, se você tem alguma coisa que você tá retendo, segurando, é muito importante trabalhar, senão você não vai conseguir deixar o seu intestino funcionar. E funcionar o intestino cabe a entrega. Por exemplo, né, se você tem uma constipação, uma dificuldade para fazer força para ir ao banheiro, quanto mais força você faz, mais difícil é sair. Você tem que relaxar o maxilar, você tem que, né, colocar as plantas dos pés no chão, enraizar e se entregar, relaxar. Porque a liberação é um relaxamento. Existe uma contração pélvica, mas é muito mais uma entrega e um relaxamento do que um esforço. Então, você às vezes precisa reeducar, tem gente que precisa reeducar mesmo toda essa musculatura pélvica, né? Para poder o corpo entender que agora é o momento de relaxar e não de contrair. E às vezes você tá muito tenso na vida, segurando muito, né? Então, que bom, Jundaci compartilhando aqui a experiência dela. A gente participou da jornada de autocuidado com a Enema em Teta. Agora a gente conseguiu experimentar essa preciosidade de avançar na nossa autonomia da saúde, que foi fazer uma jornada online. As pessoas receberam na casa delas um kit, né? A gente fez a anamnese, analisou cada caso de saúde, cada situação. Fizemos um grupo pequeno e a gente se encontrou 3 vezes para fazer o acompanhamento terapêutico energético e mandou uma orientação, né? Inclusive quero agradecer aqui a Adriana, minha parceira aí da Aprendiz de Dona Flor, enematerapeuta excelente, enematerapeuta super sensível, doula, mãe, que mora em Brasília, ela também trabalha com enema, e ela gravou uns vídeos muito especiais explicando como faz o chá, como prepara, e compartilhou, e eu pude
usar esses vídeos, né, para que as pessoas pudessem se orientar, e a gente foi acompanhando esse processo do autocuidado, e a Jundaci participou e tá me contando que o intestino tá muito melhor, né? Então, às vezes você fez um exame, Mari, a endometriose no intestino, né? Toda essa região agregada, gente, do intestino, do sistema digestivo, né? Da genitália, né? Do feminino, útero, ovário, toda essa área genital também é influenciada, a gente sabe, né? Quando gesta, a modificação dos órgãos, o que acontece. Então, a Mari está falando aqui desse processo da endometriose, que é um outro processo que muitas vezes tem uma orientação cirúrgica de cara, e a gente sabe que a gente pode encontrar um caminho, né? Sempre fazendo a nossa rede de aliados, né? Que somos nós o mestre dessa nossa cura, nós somos os curadores, e a gente vai pegando opinião de diferentes médicos, raizeiros, pessoas que trabalham com ginecologia natural, né? Então, existem realmente alguns exames que sensibilizam demais. Eu não conheço esse exame que você está citando, eu não sei como que é a invasão, o quanto ele é invasivo, né? Mas pode ser que você tenha se sentido invadida também emocionalmente, né? Quando eu faço o enema nas pessoas, enema de ervas, a gente faz todo um trabalho com Theta Healing, que a pessoa que é seguro receber o enema de ervas sem que você se sinta violado ou invadido, que é possível você receber um tratamento de lavagem intestinal com graça, leveza e amorosidade, um banho de ervas generoso das ervas, e todo esse preparo energético, vibracional, emocional, ajuda muito, né? Que tem pessoas que sequer cogitam, falam o quê? Eu colocar uma sonda no meu ânus, e aí às vezes a gente se esbarra com uma situação médica onde a gente tem que fazer determinado exame. Uma colonoscopia, você tem que fazer, não tem opção, né? E o médico vira aquela pessoa que determina, né? E a gente, como não conhece, não é médico, fica inseguro e acaba embarcando, né? Mas o meu incentivo aqui, falando de um lugar muito pessoal, né? E também das relações com amigas médicas que eu tenho. A gente, inclusive, vai ter uma live aqui também nessa nossa sequência com a médica Cecília, que também é terapeuta Theta Healing, trabalha com medicina integrativa. Vamos bater um bate-papo aí sobre medicina integrativa e autonomia da saúde. É tempo da gente ter mais consciência dos nossos processos de cura e não só entregar para o outro, né? Então, realmente, às vezes é necessário fazer um exame que vai ser doloroso, invasivo. Mas se a gente se conhece melhor, algumas coisas que são muito invasivas a gente pode evitar. Então, realmente é um pesquisar profundo, né? Os gases, gente. Bom, vou explicar aqui o que é enema, primeiro, antes de falar dos gases. Enema é um termo usado, né? Ele foi sofrendo várias mudanças, veio do grego, latim, que tinha a ver com uma questão sanguínea, e chegou em lavagem, né? Se a gente for falar da origem da palavra. Então, ele é diretamente associado a uma lavagem intestinal, né? Enema é uma lavagem intestinal. Pausou aqui para mim, voltou? Acho que voltou. Então, é uma limpeza que a gente faz via reto, via ânus, através de uma sonda e um irrigador. É um copo que você coloca um líquido, pode ser chá, pode ser café, pode ser água morna, e aí tem uma mangueira que sai desse copo, e na ponta dessa mangueira vai uma sonda, que é uma sonda retal, especialmente para o ânus, né? E aí você coloca lá e esse líquido faz uma lavagem no seu intestino. É uma prática ancestral, milenar, que tinha sido esquecida um pouco, mas a Dona Flor, por exemplo, a avó dela fazia, né, com talo de mamona, então foi sendo passado no meio médico. Alguns médicos questionam, acham que você pode atrapalhar ou influenciar o funcionamento do intestino, tem essa precaução, e usam só em casos de intervenção cirúrgica, mas o que eu mais tenho visto é que tem ajudado muito a vida das pessoas. A inteligência no enema está em você receber uma boa orientação, ter consciência de como você está fazendo. É um procedimento que você pode fazer, sim, com autonomia, mas com consciência, buscando orientação, porque, por exemplo, quando você faz uma limpeza do intestino,
é necessário, primordial que você repovoe, ou seja, traga vida para essa microbiota, traga as bactérias boas que também saem na lavagem. Então, muitas vezes a crítica do meio médico está relacionado com você está limpando fezes, está limpando verme, está limpando as bactérias que são essenciais para o funcionamento do seu intestino e para a sua saúde, né? Então, uma das coisas que eu super recomendo na minha orientação com enema é vamos tomar probiótico, vamos comer prebiótico, que são os alimentos que mantêm essas bactérias vivas para que o nosso intestino esteja saudável, né? Então, o enema não é uma prática cotidiana. Se você está precisando de enema para ir ao banheiro sempre, tem um problema, né? O enema, no caso do enema de ervas, que é o enema que eu estudo e que eu, como terapeuta, venho há 3 anos aplicando em mim, na minha família, nas pessoas que confiam no meu trabalho, é um enema para liberar fezes acumuladas e para liberar parasitas e vermes, porque a gente parou com o hábito de vermifugar, né? Não é uma coisa mais comum. Minha mãe dizia que na época dela tinha momento de cagar, que todo mundo tomava na casa, na família, um vermífugo e aquela ida ao banheiro da galera inteira, né? Hoje em dia você não vê falar muito nisso. De vez em quando a pessoa fala, caraca, eu tô com verme, aí toma o Anitta, sei lá, né? É uma coisa que é pouco cuidada, né? E a gente precisa voltar a ter essa atenção de que de vez em quando a gente precisa liberar parasitas e vermes para que eles não suguem a nossa energia, a nossa nutrição e acabam gerando doenças. Se a gente tem fezes acumuladas porque a nossa alimentação não é rica em fibra nem água, então é muito comum, o intestino é cheio de dobrinhas, né? Então, a pele também, né, prejudicada, e a gente precisa, então, de vez em quando, tirar o excesso dessas fezes que ficam acumuladas na parede. Porque se a nossa parede é obstruída, o que acontece? A gente não absorve os nutrientes que a gente precisa, né? Então, todo esse funcionamento inadequado do intestino, toda essa distância que muitas vezes, né, a gente estabelece de entender como funciona o nosso intestino, dificulta a nossa autorrealização, dificulta a elaboração dos desafios, né, da nossa vida. E o intestino, ele é um mensageiro, dá o recado. Se não tá muito bem, se você acessou um trauma lá da infância, se a sua relação com a sua mãe não tá boa ainda, você ainda tem muitos conflitos, o seu intestino pode sinalizar de alguma forma isso para você, né? E às vezes você não vai ter essa consciência, você tá só suportando uma situação. Suportando, eu sou assim, ela é assim, então a gente vai se suportando, mas o intestino tá falando, nossa, tem alguma coisa errada, tá, né? E aí a gente leva pro corpo aquilo que a gente não tá conseguindo resolver emocionalmente, né? Bom, a vesícula, né? Qual que é o papel da vesícula no sistema digestivo, se ele afeta o intestino? Tem muito a ver com essa parte da regulação da gordura, né? Então, as pessoas que não têm vesícula, né, que é outra coisa que é muito recorrente também, dependendo de como tá lá aquela pedra na vesícula, que é outro lugar que, dependendo da vida emocional que a gente tem, da alimentação que a gente leva, a gente acaba criando ali, né, as pedrinhas e provocando isso. Então, a forma como a gente processa os alimentos mais gordurados nos desafia um pouco, né? E o excesso de gordura pode sim provocar uma disbiose, que é o desequilíbrio de bactérias, provocar uma diarreia. Então, você tem que ter uma atenção maior com a sua alimentação, principalmente em relação à gordura, tá? Então, assim, tô muito feliz que a gente tá super compartilhando aqui. É um assunto, né? Quero agradecer essa audiência, gente. A curiosidade de vocês, o questionamento, as dúvidas que vocês trazem é fundamental para incentivar e dar sentido, né, à existência desse canal. Já quero levar um monte de perguntas aqui, que eu trouxe algumas respostas, mas quero me aprofundar, quero ler mais, quero estudar, porque eu realmente acho que é um assunto que tem muita pesquisa ainda em voga, né? Vira e mexe, quando eu pesquiso alguma questão, tá lá pessoas em processo de compreender e fazendo suposições, né? Não é algo dado como certo, mas são pessoas juntando pecinhas, né? Como, por exemplo, a influência de um desequilíbrio de bactérias no intestino causar um mal de Parkinson, um mal de Alzheimer,
né? Porque a gente tem uma conexão direta ali do nervo vago com o cérebro, então as pessoas estão investigando essas possibilidades, mas cada vez dando mais valor a esse intestino. Então a participação de vocês, contando o relato da experiência de vocês, trazendo de volta, falar, olha, melhorei, para mim foi assim, né? Porque às vezes as pessoas têm diferentes experiências, né? Então, se você acha que esse assunto interessa alguém, clica lá no aviãozinho quando a gente estiver aqui na live, traz mais pessoas. A gente tem aqui uma meta de chegar a 30 pessoas na nossa audiência, porque esse é um assunto que merece ser disseminado pelo mundo. Esse é o sonho de Dona Flor, gente. O sonho dela, ela fala que não é só no Brasil, não, né? Ela fala, é no mundo inteiro, porque não é só o Brasil que merece coisa boa. A Dona Flor falando na aula dela de vermífugo natural, né? No nosso curso a gente teve a honra da participação de Dona Flor. Então vamos disseminar, vamos mandar o aviãozinho, vamos convidar. Amanhã tem mais live, né? A gente vai ficando por aqui. Jundaci trazendo aí a questão da pele, né? Que melhora mesmo, né? A pele melhora mesmo, influenciada pelo nosso intestino. É outro órgão aí super importante, né? Que estabelece as nossas fronteiras, né? A maneira como a gente estabelece a fronteira das nossas relações, também como a microbiota necessária e fundamental, né? E essa relação direta com o intestino, né? Como se fosse interno, uma pele interna ali e essa pele aqui, né? Então, ambos trabalham nessa relação de permeabilidade, né? De absorção, eliminação, e tá aí outra função, né? Essencial em relação à parede, a proteção da parede do intestino, que é a presença dessa microbiota aí, né? Então, é isso. A gente, 19 de outubro, agora vai começar uma jornada online gratuita. Se inscreva, que o link tá na bio. É a jornada Enema em Teta, o poder de cura do segundo cérebro, que eu vou estar falando dessas e outras questões para expandir a nossa compreensão de existência em relação a esse mapa da saúde, que é o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino. Então, corre, se inscreve. E na última live aqui, serão 10 dias de live, essa é a primeira, gratidão para você que chegou aí abrindo esse portal. A gente vai ter sorteio especial. Na jornada anterior a gente teve sorteio, foi muito lindo, foi sorteado um vermífugo e chegou, né, muito legal ver os presentes chegando e um pouquinho da gente chegando na casa de vocês, assim, né, para além dessa nossa troca virtual aqui. Então, é uma alegria, é um prazer estar com vocês aqui compartilhando. Tragam suas dúvidas para o direct, tragam suas dúvidas nos comentários das postagens, né? Aqui o nosso objetivo é aprender cada vez mais, é voltar atrás se for necessário, é rever o que a gente falou, é aperfeiçoar, porque estamos todos aprendendo a ter autonomia da saúde. Estamos todos desenvolvendo a nossa inteligência de cura, de autocura. É possível para todos nós, para todas nós. Então é isso, gente. Estou muito feliz. Sinto que a gente está aqui abrindo esse portal lindo da segunda jornada Enema em Teta. Viemos falar de relações familiares, né? E ficamos bastante nessas dúvidas em relação ao intestino, mas saibam que os desafios das nossas relações, ou até mesmo a potencialização, porque relações familiares nem sempre são um problema, né? É um misto de alegria, de dor e delícia, de prazer, né? A gente reverenciando aqui toda a minha ancestralidade, minha mãe, meu pai, meus avós, reverenciando a ancestralidade de todos vocês, todos aqueles que caminharam antes, que vêm abrindo, né, essa ala para a gente caminhar. Então, elas têm muito para nos revelar e saibam que o intestino conta segredos incríveis e valiosos sobre essas relações, né? Que é o que? A maneira da gente estar no mundo, né? O que não é a fase de começar a ir ao banheiro, gente? Quem tá lá com a gente, ensinando a gente a, né, se libertar das fraldas, essa nossa relação com o que a gente vai produzindo para o mundo, né? A gente vai produzindo para o mundo o que a gente está eliminando, né? A terra absorve isso. Então eu tenho cada vez mais aprendido essa relação de devolver para a terra. Inclusive, para mim é um desafio, né? Essa coisa da gente eliminar na água e contaminar a nossa água é um outro tema que eu quero falar muito. A gente tem toda uma estrutura de esgoto no mundo, pelo menos no Brasil, para poder dar conta da sujeira que a gente coloca na água, né? Sendo que a gente pode lidar de uma forma muito mais inteligente com esse ciclo da natureza. Então, é uma outra informação muito valiosa da gente refletir,
porque cuidar de si é cuidar do planeta, né? Então vamos depois aprofundar esse assunto aí. E eu vou ficando por aqui, agradecendo Laís, Nina, Marília, Jundaci, gratidão, gratidão infinita. Tô terminando essa noite muito feliz. Hoje foi um dia de atendimento e tô aqui sendo nutrida pela presença e por partilhar com vocês. Espero todo mundo na jornada. Nosso terceiro encontro é ao vivo, então se inscreva, venha fazer parte dessa família, venha trazer o seu relato e vamos crescer junto, vamos desenvolver junto a nossa inteligência de cura. Gratidão, é isso aí, equipe. Quero agradecer minha equipe, sempre me dando essa assistência aqui, para que esse canal seja possível, para que essa transmissão seja cada vez mais efetiva, para que eu possa ler e acompanhar os comentários de vocês. Eu tenho realmente essa parceria. Então, quero agradecer imensamente essa equipe e ficando por aqui, pedindo mais uma vez a bênção de Oxalá para todas as famílias, que ele traga harmonia para o nosso corpo, para a nossa casa-corpo, para o nosso sistema digestivo, para as nossas relações familiares, que a gente possa se curar mesmo e acreditar que estamos avançando, ainda que em meio aos desafios, né? Então, vamos junto que vai dar certo. Axé! Vou cantar mais uma para Oxalá, então. O furunfum, o mirelé babá, babá que rindele de bo. O que leifá, emojuá babá, auá o moi emoju baô. O furunfum, o mirelé babá, babá que rindele de bo. Orixá Oguiã, emojuá babá, auá o moi emoju baô. O luá mi emaô, emaô, emaepê, elemaô, elejibô, emaô, emaepê, elemaô, auá ocã, emaô, emaepê, emaô, emaepê, emaô, emaepê. Axé, minha gente. Um grande abraço. Paz de Oxalá. Epa, babá. Mojubá. Axé. Até amanhã. 8h30 amanhã, tá bom? A gente se encontra aqui. Um beijo. Tchau, tchau.